Em primeiro lugar, toda pessoa que vai tomar banho em determinado local, primeiro ele tem que saber nadar. Isso é uma coisa óbvia. Em segundo lugar, ele tem que conhecer o local. Saber a profundidade, se naquele local tem pedra, se tem árvore. Porque assim, a gente observa que nós temos muitos casos de traumatismo raquimedular, que são lesões da coluna, que pode ser na altura da cervical, que pode deixar o paciente paraplégico ou tetraplégico, dependendo do nível, porque mergulha, por exemplo, numa piscina ou num açude no rio e bate a cabeça lá e sofre um trauma. Então ele tem que conhecer o local que ele vai tomar banho, tá certo? Entrar com cuidado, entrar com uma pessoa experiente que conhece o local, para que ele tome esses cuidados de prevenção antes de tomar banho no local desconhecido. Porque geralmente o que acontece, por exemplo, nesse período de chuva do interior, que começa a chover, os açudes estão secos. Então eles começam a aumentar o nível de água. Lá tem pedra, tem tudo. Então as pessoas vão lá passar final de semana, carnaval, Semana Santa, e aí pulam lá para tomar banho e acabam sofrendo esse tipo de trauma, que às vezes é irreversível. Outra coisa também, não ingerir bebida alcoólica quando for tomar banho. Fazer uma alimentação copiosa, por exemplo, você se alimenta muito, almoça bastante, come muito, ingere bebida alcoólica, vai tomar banho, então assim, você vai ter uma grande dificuldade se acontecer alguma coisa com você, até para ajudar numa remoção, ajudar numa aula do socorro. Se você for tentar nadar, você não vai conseguir. E falar também daquelas pessoas que já têm algumas patologias pré-existentes, por exemplo, os cardiopatas, os pneumopatas, as pessoas que têm quadro histórico de convulsão, né? Crianças, idosos. Então, esse tipo de pessoas já deve ter um cuidado maior quando for tomar banho nesses locais. Tem que estar acompanhado de uma pessoa que saiba nadar, uma pessoa experiente, né? Tem determinados locais nas praias que tem o pessoal do Corpo de Bombeiros que fica lá de plantão, né? Como em açudes e lagoas. Então, assim, é ideal que tenha uma pessoa experiente acompanhando esse banho, para que você possa evitar esses acidentes e levar o afogamento que às vezes pode chegar até ao óbito. Primeira coisa é retirar o paciente da água com segurança. Como? O ideal é que seja por um profissional treinado, no caso, o pessoal do Corpo de Bombeiros. Se isso não acontecer, o que é que vamos dizer assim, a pessoa que esteja lá possa fazer esse socorro? Saber se tem algum histórico dele, se ele bateu a cabeça em algum lugar, se ele sofreu algum trauma, se ele tem algum corte, alguma coisa assim desse tipo. Porque na hora que ele for remover esse paciente, ele remove o paciente de dentro do açude, ou da lagoa, do rio, ou do mar, coloca numa superfície plana, certo? Lateraliza a cabeça ou para o lado esquerdo ou para o lado direito, para ele poder expelir a água. Aquela manobra de você forçar, vamos dizer assim, um vômito ou a retirada de água do estômago, é uma questão muito delicada, porque essa água que vai voltar, o paciente que não está totalmente consciente, com seus reflexos normais, ele pode aspirar esse líquido, o líquido cair no pulmão e ele fazer uma pneumonia aspirativa, por exemplo. Ou mesmo sofrer um afogamento, completar o afogamento dele. Porque o afogamento nada mais é do que ele ingeriu água, que pode ter ido ou para o estômago ou para a via aérea, entrou para o pulmão, vias aéreas inferiores, ele morreu afogado, está cheio de líquido, certo? Então, assim, essa questão de você fazer aquelas manobras tem que ser com orientação. Se você está só, bote pelo menos o paciente numa superfície plana, lateralize a cabeça, aqueça o paciente por causa da hipotermia, se for num lugar frio, e chame um socorro. Você colocou ele na superfície plana, né, já aqueceu o paciente, já lateralizou a cabeça, né? Você primeiro vai tratar da via aérea dele, saber se ele está respirando ou não. Se você ver que ele não está respirando, você pode fazer uma respiração boca a boca e ver também se ele tem pulso, porque você vai ter que fazer uma massagem cardíaca. E essa massagem cardíaca tem que ser por uma pessoa treinada. Ou por um leigo que já fez um treinamento, ou por um profissional da saúde que esteja lá no local, ou então o SAMU, ou então o Corpo de Bombeiros. Ele vai tratar dessa parte, vamos dizer assim, vital da vida do paciente, que é primeiramente a via aérea, e depois o aparelho cardiocirculatório, ou seja, a parte da bomba cardíaca, para o coração ficar batendo. Tá? Porque se ele não respirar e o coração não bater, não tem como ele sobreviver. Certo? Uma escoriação, um corte na perna, uma pancada na cabeça, isso aí te vê depois. Primeiro é via aérea, respiração, circulação.
E aí você aqueceu o paciente, você já fez a primeira parte do primeiro socorro, que é o suporte básico para ele. Na hora da remoção, como eu falei para você, geralmente esse tipo de mergulho leva a traumas. E às vezes o trauma, um princípio básico do trauma, é que você, como socorrista, ou quem vai atender o paciente, independente de quem seja, você tem que ter cuidado para não agravar uma lesão já existente. Ou parcial ou não. Por exemplo, você tem uma lesão cervical parcial. E aí você vai fazer a remoção desse paciente, pega o paciente, joga dentro de um carro, do jeito que ele está lá, mexe no pescoço para um lado, para o outro, para baixo, para cima, sem colocar um colar cervical, sem colocar um CAD, que é um colete que imobiliza a coluna torácica e lombar. Colocar numa prancha longa, que é uma superfície fixa de madeira, que você prende todo o paciente, faz a reforma, o arrolamento para colocar em cima da prancha para poder remover. Então, todo esse trajeto, toda essa forma de levar tem que ser por um profissional habilitado que tenha conhecimento. Porque se você não tiver esse conhecimento, é melhor você não remover, é melhor você esperar. Porque você pode agravar uma lesão já existente.